Deixou a população alarmada e, mais uma vez, as medidas tiveram que ser prorrogadas. Não é isso, governador? Não tinha outro jeito, é isso? Bom dia. Bom dia, Casemiro. Infelizmente, o Brasil se transformou no pior país do mundo no cuidado da pandemia. Eu digo sempre, o país nosso, o governo central, resolveu conviver com o vírus. Ao invés de combater o vírus, resolveu conviver com o vírus como se fosse possível conviver, e por isso o Brasil hoje é vice-campeão mundial de mortes. E olha lá, Casemiro, se pelo andar da carruagem não se tornar campeão nos próximos dias, que os Estados Unidos, que estão em primeiro lugar em número de mortes, 500 mil mortes, vê o Brasil se aproximar. Nós já vamos para 360 e tantas mil mortes, e Deus queira que nós não fiquemos perto de disputar esse título campeão de número de mortes no Brasil. É uma tragédia. O Brasil, de longe, não é a maior população do mundo, mas, infelizmente, fez tudo errado. E hoje o país inteiro vive essa catástrofe, essa crise dramática da pandemia, com repercussão na economia, no emprego, na renda das pessoas, um desastre completo, uma incompetência completa, falta de planejamento. O Brasil abriu mão de ter vacinas. A Pfizer, a imprensa divulgou claramente, disponibilizou 70 milhões de doses de vacina para o Brasil já em setembro do ano passado. Nós tínhamos conseguido 50 milhões de doses da Sputnik e o governo federal empurrou com a barriga e não fez contrato, e nós não temos as vacinas, e por isso hoje o Brasil sofre, infelizmente, com muita gente morrendo e muita gente sofrendo os efeitos econômicos da crise da pandemia. Agora, governador, com relação à vacina, qual a expectativa da chegada de novas doses de vacinas para a Bahia? Inclusive, diante dessa atuação do governo federal, foi formado, digamos assim, um consórcio entre a maioria dos governadores de estados do Brasil, para que esse consórcio, esse grupo de governadores, e o senhor faz parte, assinou, atue de maneira, digamos assim, paralela ao governo federal na compra, inclusive, das vacinas. Qual a expectativa que a gente pode ter com relação ao trabalho desse grupo de governadores? Ô Casemiro, hoje tenho 3 ações no STF solicitando a compra, a autorização para a compra e a autorização para aplicar essas vacinas. Temos um contrato pronto com o fundo russo da vacina Sputnik para assinar e comprar, e ainda nesse mês de março receber alguma quantidade da vacina. Mas só posso fazer isso se tiver um amparo legal, ou de uma lei aprovada e sancionada no Congresso Nacional, ou com uma liminar do STF. Eu não me arrisco, Casemiro, a dar palpite em prazo de chegada de vacina, porque nós só temos 2 vacinas sendo utilizadas no Brasil. A Coronavac e a outra que é da Inglaterra. A Oxford. Só essas 2 vacinas, e infelizmente o Ministério da Saúde, depois que apresentou o Plano Nacional de Vacinação, só fez revisão para diminuir as entregas. Então já foram feitas 3 ou 4 revisões, sempre diminuindo a quantidade de entrega e alongando o prazo de entrega. Hoje eu vi uma nota aqui na imprensa que o governo anuncia que vai ter 15 milhões de vacinas da Pfizer em junho. O Brasil está em colapso hoje, no mês de março, início de março, está em colapso de saúde. Então, infelizmente, a incapacidade ou a má vontade do governo federal levou a esse desastre que nós estamos vivendo hoje no Brasil, uma absoluta incapacidade de governar, de planejar e de atuar para cuidar do nosso país. O ministro Eduardo Pazuello tem demonstrado alguns sinais, assim, digamos, de um pedido de socorro, tanto ao Congresso Nacional quanto a alguns governadores. O senhor chegou a ser procurado pelo ministro da Saúde para falar sobre alguma coisa? Ainda não. Na última reunião, deve ter algumas semanas aí, que nós tivemos todos os governadores com o ministro. Mas eu diria que a responsabilidade não é só do ministro, é do governo inteiro, até porque o ministro executa o que quem nomeou ele determina. Então, o que o ministro está fazendo ou deixou de fazer, com absoluta certeza, foi por determinação do presidente da República. Então, ele não contratou as vacinas da Pfizer, como não contratou da Sputnik e outra, porque o próprio presidente da República brincou o tempo todo com isso. Se dependesse do presidente, nós não estávamos tomando hoje Coronavac.
80% das vacinas aplicadas no Brasil são da Coronavac. Você deve ter aí no seu arquivo imagens e falas do presidente da República debochando, brincando dos chineses, provocando, chamando a vacina chinesinha, a vacina, ou seja, fazendo deboche com o maior país hoje do mundo, que é a China, e que o presidente brincou o tempo todo. Você deve ter aí fala do presidente, onde ele ridiculariza a vacina, que hoje é responsável por 80% de todo mundo que já tomou vacina no Brasil, tomou a Coronavac. Então, ao invés de buscar parceria com a China, com a Inglaterra, com outros países, buscar fechar contrato, o que ele fez foi debochar dos países. E nós estamos... Quem colhe vento, já dizia o ditado, colhe tempestade. Nós estamos colhendo a tempestade porque o presidente plantou incompetência, plantou vento, plantou provocação com outros países, e nós estamos sofrendo hoje a sua incapacidade de governar. Ele agora busca parceria com Israel, né, no spray nasal. Tem uma comitiva lá atrás desse spray nasal, que foi feito o teste em 30 pessoas, 30 voluntários, e segundo estudos não, digamos assim, divulgados cientificamente, 29 se curaram da Covid-19. Como é que o senhor vê esse tipo de ação do presidente acreditando no spray nasal israelense? Você vê no que nós nos metemos, né? Como dizia o povão, onde eu fui eu amarrar meu bode, infelizmente, onde eu fui amarrar meu burro, onde o Brasil foi situado, ou seja, o mundo inteiro está correndo atrás de vacina, com várias vacinas disponíveis. Tem uma vacina da Pfizer, temos da Johnson, temos uma vacina da Moderna, temos uma vacina indiana. A China hoje tem 3 tipos de vacina, e o presidente está correndo atrás de um spray que ainda está em pesquisa em Israel. Parece piada um negócio desse. Se não fosse trágico, pareceria cômico. Se não tivesse morrendo tanta gente no Brasil. E além de tudo, vai para Israel ser repreendido. Não sei se você viu a imagem do embaixador do Brasil tomando um esporro em público, onde foi dito a ele, por favor, use máscara. Você pode brincar de não usar máscara no Brasil, mas aqui em Israel é obrigatório o uso de máscara. Então, por favor, a comitiva inteira bote máscara. Então, saíram daqui pousados sem máscara, junto do avião, decolando, e lá pousado outra foto, todo mundo bonitinho de máscara. Então, só aqui é possível fazer essa gracinha, onde o presidente da República sai, vai para a rua sem máscara, induz as pessoas a não usarem máscara. O mundo inteiro, inclusive onde ele está hoje, em Israel, é obrigado. E todo mundo teve que botar sua máscarazinha se quisesse pisar no solo israelense e se quiser ir nos lugares. E eu estou lendo na imprensa que a comitiva inteira foi proibida de sair do hotel. Queriam visitar o hospital e não foi dada autorização para a comitiva brasileira visitar o hospital para não transmitir vírus para todo mundo. Então, é um vexame completo, uma vergonha completa o que o Brasil passa hoje no mundo. Eu vi os Estados Unidos falando, não sei se você viu, que o Brasil hoje é a grande ameaça para a humanidade. A situação da pandemia no Brasil, os países estão considerando que o Brasil hoje é a grande ameaça para a humanidade, porque quanto mais contaminação, mais novas cepas, novas variantes do vírus você vai gerando. Então, o mundo inteiro está dizendo, cuidado com o Brasil, que o Brasil hoje é ameaça para o mundo, porque de lá podem vir novas variantes e a nova ameaça para o planeta. Então, olha a vergonha, olha o vexame, olha a situação dramática que o Brasil está. Virou o pária da humanidade, virou o país que mais ameaça o planeta e a saúde do mundo inteiro, virou o Brasil hoje. É um vexame completo. Bora voltar a falar das medidas restritivas que são criticadas por muita gente, inclusive comerciantes, empresários, enfim. Como é que o senhor vê essas críticas? E, por exemplo, por que não fazer logo um período maior do chamado lockdown parcial, em vez de ficar cotizando? Muita gente fala isso. Por que cotizar? Por que não fazer logo de uma vez só, tantos dias, em vez de ficar semanalmente prorrogando? Olha, eu diria que a ideia de ir tomando paulatinamente eu diria, um certo otimismo, uma certa esperança que houvesse uma plena adesão e uma plena cooperação de todos e a gente conseguisse reduzir num tempo menor. Mas a realidade vai se mostrando contrária ao que as pessoas, ao que nós estamos esperando.
Então, eu não consigo entender, porque são as mesmas pessoas que pedem para não fechar, são aquelas que dizem, se é para fechar, então fecha por um período mais longo. Mas é justamente quem está pedindo para não fechar que usa o argumento de fechar por um período mais longo. As medidas estão sendo tomadas porque nós sabemos da dificuldade econômica, social do nosso povo. A gente vive numa região nordeste que é pobre, onde a maioria da população não tem contrato formal de trabalho, são contratos informais, são ambulantes, são autônomos, e é essa dificuldade. Então você faz uma semana na expectativa que os números sejam alcançados, melhora, de fato hoje nós estamos melhor do que estávamos antes da medida. Só um dado, uma semana antes de tomar as medidas, nós tínhamos crescido 10 mil casos em uma semana. 10 mil casos em uma semana. Uma semana depois das medidas, nós estamos no mesmo patamar. Hoje estamos com 20 mil casos, ou seja, nós conseguimos evitar que a doença continuasse crescendo. Ainda não conseguimos cair, mas conseguimos parar de crescer. Então, já é uma grande medida. O laboratório do LACEN, o percentual de testes positivos caiu. É sinal que está diminuindo gradativamente a circulação do vírus, porque esse é um sinal importante. Quando os exames começam a vir mais positivos, é porque o vírus está aumentando a circulação. Quando os exames começam a cair a positividade, é porque o vírus está diminuindo a circulação. Quando o vírus aumenta a circulação, cresce o número de ativos. Quando ele parou de crescer, o número fica estável, que é a situação nossa. O que é que nós queremos essa semana? Cair o número de ativos para diminuir a pressão sobre leitos hospitalares. A semana passada iniciamos a abertura de 200 leitos na Fonte Nova e essa semana estamos abrindo, se Deus quiser, 200 novos leitos no Metropolitano. Ontem, em reunião com a região norte, determinamos a abertura de mais 20 leitos, 10 em Senhor do Bonfim e 10 em Juazeiro. Essa semana vamos abrir também 10 leitos em Caetité. No máximo, em 2 semanas, vamos abrir mais 20 leitos em Bom Jesus da Lapa. Enfim, estamos abrindo tudo o que é possível abrir para dar dignidade às pessoas e não deixar nenhum baiano sem assistência. Agora eu vou renovar meu apelo. É preciso que todos possam contribuir. Infelizmente, eu completei hoje 417 prefeitos participando das reuniões que nós fizemos ao longo dessa semana. Vou fazer de novo essa semana para ver cidade por cidade, situação por situação. Mas ouço muitos relatos, Casemiro, de prefeitos, governador, é que nem gato e rato aqui. A gente bloqueia festa, aglomeração na cidade, o povo corre para as fazendas, para os distritos, para os povoados, para os sítios particulares para fazer farra, fazer festa. Então, infelizmente, ou as pessoas tomam consciência, ou a gente vai continuar vivendo essa tragédia social, econômica e de saúde que nós estamos vivendo. As pessoas precisam compreender que não é o leito de UTI ou leito de hospital que vai curar a doença, que vai parar a doença. O que vai parar a doença é o distanciamento social. Esta não é uma doença individual, esta é uma doença coletiva. Então, ou as pessoas evitam o contato pessoal ou a doença vai se proliferando rapidamente. Agora, governador, o senhor anunciou hoje nas redes sociais a volta do pagamento do Vale Alimentação para os estudantes, né? Fala um pouco sobre isso, tem muita gente querendo saber quando começa a ser pago, como é que vai funcionar. É igual da outra vez, é isso mesmo? Isso, nós vamos voltar à aula remota dia 15, então todos os alunos da rede se programem, porque para você pegar seu material na sua escola, livro didático, todo o material que foi impresso pela Secretaria de Educação, vamos ter aula o dia inteiro em um canal exclusivo que está sendo aberto essa semana pela TVE, então você vai ter aula de manhã, de tarde e de noite na TVE, vai ter aula pela internet. Todas as escolas estão pelo menos com 100 megas conectados, então você vai poder baixar no tablet de alguém de sua família ou no celular de alguém de sua família, levar para casa, vai descarregar aquele conteúdo se você não tem internet em casa, você baixa na escola, leva, vai fazer a tarefa digital, impressa ou pela TVE. Então nós começamos no dia 15,
e eu já acionei hoje a Secretaria da Fazenda e da Educação para eles programarem, né? Eu ainda não posso cravar agora o dia, mas vai ser nessa semana do dia 15 que nós vamos fazer o pagamento daquele auxílio alimentação que a gente fazia, que é equivalente a uma cesta básica para 800 mil alunos da rede estadual. Então, são 800 mil alunos que nós estávamos pagando aquele benefício, vamos voltar a pagar agora em março, com ajuda para garantia, pelo menos, de uma cesta básica para todos os alunos da rede estadual. Obrigado pela entrevista, sucesso para todos nós, eu falo sempre, né, governador, que venham dias melhores para todos nós, diante de uma situação tão difícil, mas eu espero que a gente realmente consiga, né, alcançar essa luz no fim do túnel, apesar de tantas adversidades que o Brasil vem vivendo, não é verdade? Casemiro, deixa eu aproveitar a sua audiência e fazer um pedido. É importante, muito importante, que as pessoas que estão com vírus não saiam de casa. Porque se uma pessoa contaminada, mesmo que não esteja sentindo nada, eu estou assintomático, eu não estou com febre, não estou com diarreia, não estou com dor de cabeça, não estou sentindo nada. Mas se seu teste deu positivo, não saia de casa porque você pode transmitir o vírus. E é isso que faz com que a doença aumente. Infelizmente, eu digo, Casemiro, desde o início da doença, se essa doença provocasse febre alta em 100% dos pacientes, nós já tínhamos resolvido essa situação. Porque era mais fácil identificar as pessoas que estavam com o vírus. Deu febre alta, ninguém vai conseguir ir trabalhar com 39, 40 de febre, nem vai conseguir ir para a rua. Então a gente identificaria logo quem está doente para poder... Mas infelizmente, como essa doença, muitos ficam assintomáticos, as pessoas acham que estão normal e acham que podem sair na rua, e por isso que rapidamente o vírus explode e vai criando novas cepas, porque é na multiplicação do vírus que a gente cria novas variantes. Então, fica o meu pedido, e você que está positivo, não sai de casa, pelo menos durante 10 dias, a partir do exame que você receber. E se você é vizinho de uma pessoa, e eu peço sempre que está com vírus, ajude a Secretaria Municipal da sua cidade a monitorar essa pessoa. Se ele está saindo para a rua, ligue para lá e avise, porque ele pode estar contaminando na rua seu pai, sua mãe, seu filho, sua irmã. Então, essas pessoas têm que ficar em casa. Se as pessoas ficarem em casa, nós vamos cair drasticamente a taxa de contaminação. O vírus está crescendo porque tem muita gente que está positiva e está circulando na rua com vírus. Você pode ter absoluta certeza disso. E nós vamos continuar lutando. Se eu tiver notícia positiva do STF essa semana, a Bahia vai comprar a vacina. Ótimo. Então eu só preciso de um amparo legal para poder comprar e aplicar a vacina. E conforme conversei há uma semana atrás com o laboratório, eles têm condição de oferecer uma quantidade agora em março, outra quantidade em abril e outra quantidade em maio. Eu só preciso dessa autorização para a gente comprar e colocar a vacina aqui e aplicar na população. Que a gente consiga isso. Mais uma vez, obrigado, Rui Costa, pela entrevista. Um forte abraço, viu? Obrigado pela entrevista. Tá, então, as palavras de Rui Costa sobre a situação atual do estado da Bahia, não só da Bahia, mas de todo o Brasil.